Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje, a Segunda Revolução Industrial. Para compreendermos o conteúdo da Segunda Revolução Industrial, precisamos voltar um pouco mais no tempo e relembrarmos que a primeira Revolução Industrial teve início no século XVIII, aproximadamente em 1760, e durou até meados do século XIX. Essa fase limitou-se à Inglaterra e foi marcada especialmente pela acelerada transformação vivida no setor produtivo e pelo surgimento das fábricas. Os marcos da primeira Revolução Industrial foram o uso do carvão como fonte de energia e o surgimento de três grandes invenções: a máquina a vapor, a locomotiva a vapor e o navio a vapor. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase da Revolução Industrial representa o início de um novo período de industrialização. A industrialização que, antes, limitava-se à Inglaterra, expandiu-se agora para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. A segunda Revolução Industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria. O aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. O ferro, o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase: o aço, a eletricidade e o petróleo. Houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental nas indústrias. O aço passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamentos, por exemplo. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias elétrica e química. Houve também um aumento considerável de empresas e o aprimoramento das indústrias siderúrgicas. As ferrovias expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Surgiram, durante a Segunda Revolução Industrial, diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam essas sociais, de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio. Os novos meios de produção desencadearam, nesse período, a introdução de modos de organização da produção industrial, que se preocupavam com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. A inserção de novas técnicas, o aprimoramento de novos meios de produção e o aumento das fábricas, apesar de terem impulsionado o desenvolvimento industrial e aumentado a produtividade e os lucros, acabaram gerando bastante desemprego naquele período, empobrecendo a classe trabalhadora. A mão de obra foi substituída por máquinas e processos automatizados. Essa nova realidade fez com que a classe trabalhadora não fosse capaz de consumir tudo o que era produzido, o que acabou gerando um grande excedente na produção, diminuindo os lucros e causando diversos prejuízos.
Até a primeira fase da Revolução Industrial, a indústria química ainda não tinha ganhado destaque, o que mudou com o início da segunda fase. Nessa fase foram desenvolvidos remédios, fertilizantes, adubos, papel e uma diversidade de produtos que modificaram a vida das pessoas. A eletricidade, que antes limitava-se apenas ao desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, agora faz parte não só das indústrias, mas também do dia a dia de toda a população. A substituição da energia a vapor pela energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento das indústrias, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitariam a produção. A eletricidade passou a ser utilizada também para a iluminação e transporte e possibilitou diversos avanços no campo da comunicação. O uso do petróleo como fonte de energia também foi responsável por diversas alterações na sociedade e na indústria. Surgiram, nesse período, os motores de combustão, a gasolina e a gás. A substituição gradativa do carvão pelo petróleo gerou um novo significado à indústria. As principais invenções desse período foram a lâmpada, os motores elétricos, os cabos submarinos de comunicação, os motores de combustão interna, o telefone, o telégrafo sem fio, o rádio, o automóvel e o avião. As potências capitalistas que fizeram a segunda revolução industrial necessitavam, então, ampliar o seu mercado consumidor, expandindo-o geograficamente para além dos territórios europeus. Além disso, precisavam também buscar matéria-prima suficiente para suprir a produção. Surge, nesse momento, o que ficou conhecido como imperialismo. As grandes potências capitalistas transformam-se em grandes impérios. O imperialismo corresponde às ações e medidas tomadas por países que pretendiam expandir seus territórios por meio da dominação de outras terras. Essa dominação pode ser de ordem cultural, política ou econômica. O crescimento econômico dessas potências fez com que elas quisessem avançar rumo à África e à Ásia, em busca de matérias-primas para a fabricação de produtos em suas indústrias. A ideia vendida pelos europeus à sociedade era de que o continente africano precisava ser, entre aspas, civilizado. Por isso a expansão europeia era tão importante. Nesse período ocorreu a partilha da África, que foi desencadeada por um conjunto de acordos entre as principais potências imperialistas da Europa, no século XIX, sobre a posse de territórios no continente africano. A África foi dividida como se fosse um bolo em fatias entre as grandes potências capitalistas. Essa divisão foi oficializada nos anos de 1884 e 1885, através da Conferência de Berlim, que tinha o objetivo de reunir as maiores potências do século XIX para discutir a respeito da ocupação do continente africano, reconhecendo as fronteiras já ocupadas e estabelecendo regras sobre as futuras ocupações. O objetivo era que as divisões das regiões africanas fossem feitas da forma mais organizada possível. A intenção
era que nenhum país entrasse em conflito por causa desses territórios. A França e o Reino Unido ficaram com as maiores fatias de terra no continente africano.